Foi ensaio, né? O pessoal daqui ficou calado, tem que ser uníssono. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite. Eu me anulo completamente, que não sejam as minhas palavras, mas seja o Senhor falando com cada um. Espírito Santo traz a revelação, fala com cada um de forma personalizada. Que a tua graça, Deus, o teu poder esteja sobre cada um de nós e que o Senhor possa falar conosco. Libera os teus anjos, Senhor, para estar aqui ministrando junto conosco, ao nosso favor. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Os passos do homem são dirigidos por quem? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Por quem os seus passos são dirigidos? Por quem os seus passos são dirigidos? Ou quem dirige os seus passos? A nossa mente humana, irmão, ela é muito limitada. E deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de eu continuar. Quantos aqui já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador? Levanta sua mão assim. Você que entregou a sua vida ao Senhor e Salvador, você entregou o controle da tua vida nas mãos dele? Ele tem um controle da sua vida? É ele quem dirige os seus passos? Pelo menos quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós declaramos: Jesus, tu és o nosso Senhor. Jesus, tu tens o controle sobre a minha vida pertence a ti, amém? Pelo menos deveria ser assim, e eu creio que seja, em nome de Jesus. Mas, se a nossa vida está nas mãos do Senhor, e é Ele quem controla os nossos passos, esse texto está dizendo assim para nós: não adianta a gente ficar preocupado. Se nós já entregamos ao Senhor a direção da nossa vida, não adianta eu ficar preocupado, querendo entender tudo aquilo que Deus está fazendo. Vira para o irmão que está do seu lado aí, me ajuda a pregar mais uma vez, fala assim: meu irmão, não adianta ficar querendo entender. Não adianta ficar querendo entender. Deixa Deus guiar os seus passos, porque a nossa mente humana, a nossa humanidade, nós somos limitados. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares em que Ele é invocado, e mesmo quando Ele não é invocado, a presença dEle paira sobre o ambiente. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, mas nós não, nós somos limitados à nossa mente humana, nós somos limitados à informação que recebemos, nós somos limitados a esse tempo. Como que nós iremos compreender um ser que é onipotente, onisciente, onipresente? Aliás, Deus só é Deus porque nós não conseguimos compreender quem Ele é. Ele é um ser soberano e poderoso. Então, meu irmão, deixa eu falar algo para você nessa noite. Respira fundo e não se preocupa. Deixa Deus controlar os seus passos. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? E quando nós falamos que Deus controla os passos da nossa vida, ainda falando em confiar a Deus, muitas vezes nós ficamos em conflito, porque principalmente não entendemos quando estamos vivendo uma dificuldade. Quando vem as lutas, vem aquela tribulação que a gente nem imagina, e aí vem aquele conflito. Como que Deus está controlando a minha vida se eu estou vivendo tanta luta? Como que Deus está controlando a minha vida se o milagre que eu estou orando eu não estou recebendo? Como Deus está controlando a minha vida se eu tenho sofrido tanta perseguição? É nesse momento que nós devemos confiar em Deus.
Tem uma música da Bruna Carla que eu estava cantando hoje no almoço. Irmãos, eu profetizei aqui, o pastor Ivo pagou meu almoço, irmão. Glória a Deus. Foi mais forte que eu, pastor Ivo. Não consegui segurar o segredo. Mas que Deus te abençoe poderosamente. Salmo 37. Vamos ler Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o guiará. Irmãos, quando vierem os conflitos da vida, confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador e deixe Ele ter o controle, deixe Ele guiar os seus passos. Mas para Ele guiar os meus passos, eu preciso, diga comigo, confiar. O que nós precisamos? Precisamos confiar no Senhor. E Ele vai te conduzir no caminho certo. Você vê que a Bíblia é muito linda, né? Um texto completa ou complementa o outro. Irmãos, vale a pena confiar. E no original, essa palavra entregar ou entregue, no original, a palavra tem um significado de como você pegar uma pedra. Pegar uma pedra, eu lembro quando eu era criança, eu fazia aqueles patinete. Quem é da época do patinete aí? Mas não é esse patinete não, patinete de rolimã. Pegava aquela madeira, patinete de rolimã, fazia lá, fazia o freio, aqueles pneus, ia lá para o Centenário, aqueles morros lá. Na época você podia andar nos morros lá. E aí descia, mano, com o patinete de rolimã no morro. Voado, irmão. Voado. Você só sabia que ia descer, mas como ia chegar lá, estava nas mãos de Deus. E era era muito legal. Você ficava ali, né, tinha aquela madeira ali na frente, você ficava guiando. E aí os mais sofisticados tinham freio assim, que puxava o freio, né? Aí tinha você andou muito de patinete de rolimã, né? Ah, não é dessa época não. Não é dessa época não, tá certo. Tá certo. E você, o original dessa palavra entregar é isso, é como se você estivesse descendo, jogado uma pedra do morro. Você só sabe que a pedra vai chegar, mas como? Você não sabe. Porque você só jogou a pedra. Agora a força da gravidade e os obstáculos no caminho estão além da sua conta. Entregar ao Senhor é isso. É você deixar Ele conduzir a sua vida. Confiar que Ele vai providenciar toda a direção. Ele vai cuidar dos obstáculos do caminho. Ele vai cuidar para que você chegue bem lá embaixo. Você está entendendo, irmão? Confie em Deus. Confie no Senhor. Quem confia em Deus, diga amém. Tem dias e dias, irmãos. Tem dias e dias. E independente do dia, você tem que confiar no Senhor. Tem dias que Paulo e Silas vai para a prisão. E no meio da prisão, Deus faz um reboliço, manda um terremoto, e eles são soltos da prisão, e eles saem de lá ilesos. Tem dia que Deus dá o escape, mas tem dia que Deus vai deixar na prisão, vai deixar você ficar lá, vai deixar ser envergonhado, e ainda assim Ele continua te amando, Ele continua cuidando, Ele continua sendo o seu Deus, o seu Pai. Amém? Tem dias e dias, independente do escape ou daquele momento que Deus está te aperfeiçoando ou que Deus está te usando para o nome dele ser glorificado, para que outra pessoa seja alcançada com o teu testemunho.
independente disso, continue confiando no Senhor. Continue confiando no Senhor. Precisamos confiar. Não queira compreender. Ele está muito além. Ele está muito além. Amém? Você pode aplaudir dando um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala de uma mulher, esposa de Éber. O nome dela é Jael. Não estava na minha pregação, mas o Espírito Santo está me lembrando aqui agora. Está falando comigo. Essa mulher, Jael, confiou em Deus. Está no livro de Juízes. No tempo em que quem era usada por Deus para cuidar do povo de Israel era uma juíza chamada Débora. Ninguém ouvia a voz de Deus, mas Débora ouvia a voz de Deus. E eu creio que Deus vai fazer um reboliço hoje na vida das mulheres nessa igreja aqui. Cadê as mulheres para dar um glória a Deus bem alto? O Espírito Santo está falando isso comigo. O general de Israel vai até Débora. E Débora falou: ó, hoje o Senhor vai entregar o inimigo, o exército inimigo nas tuas mãos. Prepara o teu exército. E aí o general de Israel fica meio titubia, fala assim: eu só vou para a guerra se você for. Fala para Débora. Aí Débora fala: eu irei para a guerra, mas saiba que quem Deus vai usar para trazer um escape vai ser uma mulher. Cadê a mulher? Levanta a sua mão assim. Eu estou profetizando em nome de Jesus nessa noite que Deus vai usar vocês para trazer escape e livramento para essa igreja e para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Confia em Deus. Se você confia em Deus, mulher, dá um glória a Deus bem forte aí. Me fugiu a memória aqui o comandante do exército inimigo. Alguém me... Cícera, mas era um homem, tá? O nome Cícera parece ser mulher, mas era um homem. Cícera era o exército inimigo, era o general do exército inimigo. E ele vai para o fronte de combate. E aí Deus faz um movimento que ele tinha, diz a Bíblia, 19 carros de guerra. Preste atenção, mulheres, para você, essa palavra é para vocês. Peguem nisso. Os homens também quiserem pegar, ó, pega para você aí. Cícera tinha 19 carros de guerra. 900 carros de guerra, corrigindo. E aí ele chama os 900 carros de guerra, naquela época era um exército muito poderoso, irmão. 900 carros de guerra. Era um exército muito poderoso. E aí aquele exército poderoso vai para encontrar com o exército de Israel. Daqui a pouco Deus faz um reboliço. E todos os homens que estavam nos carros de guerra de Cícera ficam com medo e saem correndo. E aí Cícera, com medo de ser derrotado e morto, vai se esconder. Ele acha uma vila e se esconde numa tenda. E quando ele chega na tenda, Jael, uma mulher, fala para ele assim: você pode dormir aqui. Aí dá comida para ele, ele cobre ele e deixa ela na sua tenda, deixa ele na sua tenda. E quando Jael, essa mulher, vê que ele pegou no sono, ela vai com muita confiança em Deus e derrota o inimigo. Essa mulher mata o inimigo. Sabe por quê? Porque ela tinha uma palavra de Deus. Ela sabia da palavra profética que estava sobre Israel. E ela teve confiança que ela tinha capacidade. Poderia ser um general do exército inimigo que estava na tenda dela. Não importa se a patente é alta, não importa se é um general do exército inimigo que está dentro da minha casa,
eu tenho uma palavra, Jael falou, eu tenho uma palavra, eu confio em Deus, e esse inimigo vai ser derrotado pelas minhas mãos. Ei, mulher de Deus, cadê você? Confie no Senhor, independente da força do inimigo. Se você tem uma palavra, confia que Deus vai te dar força, sabedoria e unção para destruir todos os inimigos dentro da tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ninguém nunca tinha falado de Jael na Bíblia, mas tem um texto, tem um capítulo que fala da história dela. Ei, mulher, ei, homem, talvez até hoje ninguém falou sobre você. Sua história não é conhecida na sua família, na sua igreja, no seu bairro ou no Brasil. Talvez a sua história não seja conhecida, mas se você mantiver a sua fé, a sua confiança em Deus, um dia você pode pegar essa confiança, essa fé e fazer algo muito valioso para a glória de Deus. Em nome de Jesus, confie no Senhor. Aprenda a confiar em Deus, irmão. Aprenda a confiar em Deus. Lucas capítulo 1, coloca Lucas 1, 8, por favor. Certa vez, estando de serviço, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E foi escolhido por sorteio. Pode passar. Vai no 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Preste atenção. Zacarias estava na igreja. Ele estava no templo naquele tempo, como se fosse a nossa igreja de hoje. Ele estava servindo no templo, ele era sacerdote, ele conhecia a palavra, ele estava ali na igreja, ele estava num culto. E naquele ambiente profético, o anjo veio, o próprio Gabriel veio para ele e falou: tua mulher vai engravidar. E olha o que Zacarias falou. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Olha aqui para mim, irmão. Zacarias estava num ambiente profético. Zacarias estava ali servindo ao Senhor. Vem um anjo de Deus e entrega um milagre para ele. Ele pergunta: como posso ter certeza? Cuidado, irmão. Palavras proféticas que saem desse altar, ministrações do Senhor. Não fique com incredulidade no teu coração. Confie. Confie. Confie que Deus pode fazer na tua vida. Confie que a obra de Deus vai ser concluída. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la na tua vida. Aí o anjo falou: porque você não confiou, tu vai ficar mudo até teu filho nascer. Um homem experiente, dentro da igreja, servindo a Deus, não confiou. O que isso ensina para mim e para você? Que é possível eu vir ao culto, eu adorar a Deus, eu servir e ainda assim, em alguns momentos, não confiar naquilo que Deus falou comigo. Você está entendendo, irmão? Mas já uma jovenzinha de 13, 14 anos foi visitada pelo Espírito Santo e o próprio anjo Gabriel fala para ela: bendita é tu entre as mulheres. Tu vai gerar o Filho de Deus. O nome dele vai ser Jesus. Ela não pergunta como pode ter certeza. Ela só pergunta como isso vai acontecer. Ou seja, eu creio. Como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, quando você recebeu uma palavra profética do Senhor, não pergunte: será que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Não fique nesse questionamento, mas fala: Senhor, quando vai acontecer isso? Como vai acontecer? Porque uma coisa eu tenho certeza: vai acontecer na minha vida.
aleluia, vai acontecer. A porta de emprego vai abrir. A pessoa que você está orando, você vai encontrar. A cura que você está procurando, você vai achar. O milagre que você precisa, você vai receber. Se estiver no coração do Senhor, você vai receber. Em nome de Jesus. Não é como vou ter certeza, é como Deus vai fazer. Aleluia. Eu creio, irmão. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Quantos creem? Aleluia. Aleluia. Confie em Deus, irmão. Mesmo quando tudo diz não, continue confiando em Deus. Eu quero ler aqui Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com relevância e temor. 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ele tem todo o poder. Ele faz todas as coisas. Ele é fogo consumidor. Ele é um Deus de amor. Ele é um justo juiz. Creia, mesmo quando tudo diz não, creia que o teu Deus é soberano. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31 não. 1 Coríntios 6, 9. Depois a gente vai para Isaías 40, 31. 1 Coríntios 6, 9. Confie em Deus, irmão. Mas confiar em Deus também não é só com palavras, mas é com atitudes. A minha vida precisa responder ou corresponder com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. Amém? O apóstolo Paulo fala que eu sou uma carta viva de Jesus. Eu não posso só falar que eu confio em Deus. O meu dia a dia precisa ser um exemplo do que eu confio em Deus. E esse texto, o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Coríntios, dizendo: não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não há salvação se você encerrar a sua vida em um desses pecados, diz a palavra. Não herdarão o reino de Deus. Não são palavras minhas, é a Bíblia. A nossa vida, a nossa atitude, o nosso dia a dia, o nosso caminhar precisa estar de acordo com aquilo que eu declaro. Você confia em Deus? Deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele mudar a tua vida. Entrega para Jesus. Lembra do jovem rico que eu falei semana passada? Não volte atrás. Se Jesus te pedir algo, entregue para Ele. A melhor coisa é termos a nossa vida eterna. A melhor coisa é caminhar com Jesus. Amém? Agora, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem uma versão que fala aqueles que confiam no Senhor. Vê se você acha aí, Felipe. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Sabe o que Deus está falando aqui?
quando vem um desafio, quando vem um problema, mas você confia em Deus, você vai lutar, mas não vai se cansar. Você vai caminhar, vai continuar avançando, mas não vai desfalecer, porque Ele vai estar renovando as suas forças. Ele vai estar renovando as suas forças. Confia em Deus, irmão. Confia em Deus. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele controlar os seus passos. A bênção do Senhor sobre a tua vida. Você pode ficar de pé nesse momento? Vem cá alguém aqui, vem cá os músicos, por favor.